episódio de hoje do Matéria Bruta, conversamos com Alfredo Monevi, diretor do filme Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, sobre as histórias e curiosidades que perpassam a vida deste importante compositor da música popular brasileira. Alfredo levanta ainda a questão sobre a dificuldade enfrentada por artistas nacionais para viverem de suas músicas e de terem um reconhecimento adequado às suas produções. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você fez pro coitadinho do meu coração. Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, é um filme que trata da biografia de Lupicínio Rodrigues, conta a história desse personagem enigmático da música popular brasileira, para muitos o inventor da dor de cotovelo na música popular, e também celebra o legado poético e musical por uma imersão nas músicas, nas histórias por detrás das músicas, as paixões, os amores de Lupicínio, os desamores, desencantos que levaram a muitas canções serem criadas por esse compositor gaúcho que ganhou atenções e corações no Brasil e no mundo, chegando até a Hollywood. O filme tem histórias saborosas sobre o Lupicínio Rodrigues, contadas por ele próprio, como, por exemplo, essa passagem dele na Guerra de 32, na Revolução Constitucionalista. Ele era cabo lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estava se formando para ser sargento no Exército, e ele conta uma história muito interessante que tem a ver com a relação dele com a música, né? Porque ele era servido charque com farinha, né? no batalhão, e era todo dia a mesma coisa, e ele resolve fazer uma música sobre a comida do exército, que era sempre a mesma coisa, né? E era senso comum ali entre os colegas do Lupicínio, os outros cabos, soldados, de que a comida estava enjoativa, né? E ele resolve fazer um samba sobre isso, meio que brincando, né? Fez um samba ali internamente para os mais próximos, mas a música pegou tanto que ela foi se espalhando, virou um sucesso entre os soldados, e chegou, né, no major, né, que ficou irritado com aquilo, que saber quem compôs aquela música que tirava sarro da comida do exército. Descobriram que era Lupicínio, que ele batucava no capacete de soldado, fazia os batuques ali no capacete. Ele chama o Lupicínio se apresenta e coloca ele 8 dias em detenção para pagar essa música que ele fez. Mas a partir daí não tinha mais volta para ele. O Lupicínio começava a ficar famoso em Santa Maria pelas músicas muito populares que ele compunha, como, por exemplo, o próprio clássico Felicidade, né, que vai ser gravado pelo Caetano, e que muita gente acha que é uma música mais da maturidade do Lupicínio, é desse período em que ele era um anônimo ainda na música popular brasileira, e que marcou muito. Foram só 2 anos em Santa Maria, mas foi ali que ele compõe o Felicidade, foi ali que ele compõe algumas músicas para a Iná, a primeira namoradinha do Lupicínio, que também foi a primeira desilusão, né, segundo ele, que leva ele a ter essa dor, essas amarguras de amor, né, que ele vai guardar para a vida toda. E ele compõe preciosidades naqueles 2 anos, e que eu tenho a impressão, e foi por isso que o filme trouxe essa história à tona, que Santa Maria é um elo perdido na história de Lupicínio, que aponta uma guinada e uma escolha da vida dele de ser compositor. Ele até então podia ir para o exército, né, que era o destino de muitos jovens da época, de famílias pobres, ele poderia ter ido para outros lados, mas ali ele gostou, ele foi acolhido pela cidade, ele fez alguns sucessos, como esse do Exército. E tem uma outra história saborosa que eu queria contar também, que ele comenta muito a passagem dele no Rio de Janeiro, né, os anos no Rio,
E ele conta especialmente o momento em que ele chega aqui sem nenhum tostão no bolso, apenas com os sambas para apresentar. E ele encontra ninguém menos que Chico Alves, o grande Francisco Alves, que cantava com Carmen Miranda, que era o rei da rádio naquela época, era um gigante da música popular brasileira. E o Chico Alves escuta aquelas músicas do Lupicínio e começa a levar o Lupicínio a tiracolo para o Jockey Club, para a casa do Noel Rosa. Eles começam a circular pela cidade. E o mais engraçado é que o Francisco Alves não cantava, ele manda o Lupicínio cantar, com aquela vozinha baixa do Lupicínio, uma voz que não era uma voz típica da rádio da época, necessária para levantar as multidões. O Lupicínio tinha um outro estilo, né? Mas o Lupicínio cantava para o Francisco Alves. Resultado, Francisco Alves manda Lupicínio guardar todos aqueles sambas para ele, lançar aqui no Rio de Janeiro, né? E foram grandes sucessos, né? E foram muito importantes para o Lupicínio estourar depois. E o Lupicínio conta nesse mesmo áudio algo que é muito interessante, que não é só do Lupicínio, era da época, né? Que os autores vendiam seus sambas, né? Ele vendia, ele não tinha dinheiro para sobreviver, então alguns ele cedia para o Francisco Alves, mas outros ele realmente passava a autoria para outras pessoas, algo ilegal hoje em dia, né? Mas que na época muitos artistas faziam porque era o único jeito de ganhar um dinheiro rápido. E no dia seguinte ele fala, no dia seguinte você já não sabia nem mais quem era, qual era a letra daquele samba, qual era o título e nem quem era o autor, o novo autor, você tinha que esquecer e passar para frente, né? Ele conta isso, ele conta com bom humor, né? Sem nenhuma mágoa, mas era uma época onde essa questão do direito autoral era muito bagunçado no Brasil, ainda é, em grande medida por outras razões, né? Tem a questão do streaming e tal, tem outras, mas aquela época era realmente um vale tudo, né? E um compositor podia perder suas composições para comprar um almoço, um jantar e pagar as contas, né? Assim, e ele conta isso numa das histórias ali que eu acho que eu gosto muito. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. É muito interessante porque se acaso você chegasse a essa música que foi o primeiro grande sucesso do Lupicínio na voz de Ciro Monteiro, é uma música que marcou o Lupicínio não apenas por isso, né? Ela será a música que vai lançar anos depois Elza Soares, né? Então ela é uma música muito importante na história da música popular brasileira, não só para o Lupicínio, mas também para o Ciro e para a Elza. E ela tem uma história muito interessante de ter chegado aos Estados Unidos, e as nossas pesquisas no documentário apontam que foi pela mão da Darcy Vargas, mulher do Getúlio Vargas, que fazia algumas ações de promoção da música brasileira junto ao Departamento de Estado americano, na época da amizade, né, da aliança contra os nazistas, né? O Brasil entra na órbita do Roosevelt e começa a ter uma ação de diplomacia cultural, Orson Welles vem para o Brasil e começa a ter toda aquela troca entre os dois países. E essa música, se acaso você chegasse, o Lupicínio ainda trabalhava como porteiro na faculdade, ele não ganhava um centavo de música do que fazia, ele não tinha como, né, sobreviver com as músicas. É um cara muito simples que, como pai, praticamente o mesmo emprego do pai, ele não conseguia viver de música, né? Então ele, nesse mesmo ano que ele está lá trabalhando lá na faculdade, essa música chega nos Estados Unidos e aí a gente não sabe como, ela chega às mãos de Edward Kay, que é o maestro e compositor da trilha sonora de Lady Let's Dance, um musical da época que fez bastante sucesso e que seria indicado ao Oscar de melhor trilha sonora. A música de Lupicínio entra nesse filme por 1 minuto e meio. Para um filme é muita coisa, não é uma entrada pontual, é uma entrada quase inteira da música, né? Numa das principais cenas, que é a cena onde o mocinho encontra a mocinha e se apaixonam, né? Então é uma cena orquestrada
E a música é Se Acaso Você Chegasse. E a gente conta essa história no filme. Quando o Lupicínio ficou sabendo, foi anos depois, porque os filmes demoravam para entrar em cartaz no cinema, né, de um país para o outro, né, acho que foi 3 anos depois, em Porto Alegre, os amigos foram ver um filme e falaram: Lupicínio, sua música tá passando lá, é você. E eles foram para o cinema, e o Lupicínio achou engraçado, divertido. Foi só anos depois que ele era muito novo, ele não entendia, naquele momento, né, mais tarde sim, que ele teria direitos, né, a um crédito, né, justo pela sua participação num filme importante da época, e também possivelmente uma remuneração, uma justa remuneração, né, por aquela contribuição, como se faz em qualquer filme da indústria, né, que não, sempre resolve essas questões de uma maneira, né, não pode ir para o cinema sem isso estar muito bem resolvido. Então, resultado, o filme fez grande sucesso, o filme foi indicado ao Oscar de trilha sonora. Fica a grande questão que mobilizou a família do Lupicínio Rodrigues recentemente. Não caberia Lupicínio ao ter sido creditado, também ser nominado nessa indicação ao Oscar de trilha sonora, na medida em que 1 minuto e meio da sua música foi tratado como música original do Edward Kay, né? Ele assinou no lugar do Lupicínio. Então o que aconteceu é que o Lupicínio, ao longo da sua vida, ficou incomodado com essa história, mas não teve talvez a energia para ir atrás disso. Mas agora a família Rodrigues, né, os descendentes de Lupicínio Rodrigues, viram um filme, ficaram impressionados com a história e mandaram uma carta para a Academia de Artes e Ciências de Hollywood, informando a questão e pedindo um reconhecimento pós-mortem, né, do Lupicínio, um reconhecimento tardio, mas justo, simbólico, né, dele como coautor dessa trilha sonora, né. Essa carta está tramitando agora em Hollywood, está nas mãos do Bill Kramer, né, que é o CEO da academia, com quem a gente já teve uma reunião, e tem um advogado americano que abraçou essa causa, né, o Miles Cooley, que vem também reforçar esse assunto. Então é uma história do filme que de alguma maneira ganhou vida pós-filme, durante o filme e pós-filme, e que está levantando esse debate sobre a questão de créditos, de direitos autorais, e um tema que me parece muito interessante na questão da cultura, né? Se é justo quando Hollywood se queixa da pirataria, né, como uma questão de evasão de receitas, né, e há uma pressão muito grande para que o Brasil controle mais a pirataria, etc. e tal, né? Quando é o contrário, né? Quando é uma pirataria de uma música brasileira num filme de Hollywood, não caberia também uma reciprocidade, né, de eles também serem, né, corretos, né, e fazer aquilo que é o certo, né? A questão do dinheiro, o Lupicínio ele fala de dinheiro no filme, não é um assunto pacífico. Ele está batalhando, ele chega no Rio sem dinheiro, ele tem que vender samba, ele reclama que ele não recebe direitos autorais várias vezes. Então é um assunto que toca na questão de o que é ser artista no Brasil. O que é você ser um grande compositor e ainda assim passar dificuldade. Vamos lembrar que João Gilberto, que é o nosso gigante da música brasileira, terminou com dificuldades financeiras, né? A gente sabe que toda essa história com a EMI, né? Se o João Gilberto, que tem músicas e gravações dele tocando em qualquer aeroporto, hotel do mundo, gerando milhões de dólares cotidianamente, terminou com dificuldades financeiras, quer dizer, a gente tem uma questão de fundo que não é do Lupicínio, né? Eu acho que é uma questão que eu acho que é maior, né? Mas que o Lupe trata de um jeito bem do jeito dele. Ele brinca muito, ele dá risada, mas ele fala, ele coloca o dedo na ferida ali do jeito dele, né? E aí eu comecei a cometer loucura,
era um verdadeiro inferno. Foi muito interessante pegar um depoimento do Gilberto Gil, porque ele já era catedrático da Academia Brasileira de Letras, a gente filmou o Gil na academia, e ele já estava ali com o fardão, né, e podendo falar nessa nova condição, né, de alguém que está pensando essa cultura brasileira no sentido mais amplo. E ele fala da relação dele com o Lupicínio Rodrigues. Ele escuta um depoimento de Lupicínio, onde o Lupicínio fala da Tropicália e fala dele, de Caetano, e Gil reage falando da relação pessoal que ele tinha com o Lupicínio, como eles se conheceram em São Paulo, como o Lupicínio tinha um carinho pela Tropicália, queria entender como essa geração, na época mais jovem, estava lidando com as mutações da música brasileira, e que era generoso, né, com a geração da Tropicália que estava chegando. Então o Gil tem um depoimento muito afetivo e que ao mesmo tempo traz uma questão muito interessante, que é a história do Grêmio também, que é o fato de que Lupicínio Rodrigues é o autor do hino do Grêmio, e essa é uma das razões pela qual o Gilberto Gil torce para o Grêmio no Rio Grande do Sul, né, que Lupicínio explica que ele fez o hino do Grêmio muito porque o pai dele, pai do Lupicínio, tinha uma bronca com o Internacional por ser um time que lá pelos idos de 1910, 1920, era um time que não aceitava negros nem mulatos como jogadores, né? E isso gerou uma reação muito forte da população negra em Porto Alegre, e o pai do Lupicínio tinha um time de futebol na Liga dos Canelas Pretas, numa liga de times negros em Porto Alegre, e o Grêmio aceita jogar contra o time do pai do Lupicínio, e se cria uma relação com o Grêmio. Então o Lupicínio conta essa história, que é uma relação afetiva com o Grêmio, que é um pouco surpreendente, porque quando se fala em futebol e Porto Alegre, em geral se associa o Internacional a um time mais popular e mais democrático, e o Grêmio um time mais de elite. Então surpreende essa história e traz uma referência do passado do futebol brasileiro e a relação com o racismo, né? E com a criação musical, porque o hino do Grêmio é a música de Lupicínio que mais toca no Brasil, por razões óbvias. Alfredo tem um convite para você que ficou com gostinho de Quero Mais. Quero convidar vocês para ver o filme Lupicínio Rodrigues no canal Curta e no Curta On. Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, estreia no canal Curta dia 29 de abril e estará disponível a partir de maio no Curta On, seu clube de documentários, presente no Prime Video Channels ou na Claro TV+. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Curta, produzido a partir do material bruto de peças jornalísticas que vão ao ar na programação semanal do canal. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais! As coisas ficam muito boas quando a gente esquece, mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria.